Há algo estranho na mensagem de ação de graças do presidente Trump, a religião dominical para tornar a América grande novamente. Uma mudança muito incomum para uma mensagem de ação de graças. Enormes outdoors no Oriente Médio anunciam a visita do Papa Leão XIV à região, declarando o Papa da Paz para promover a união entre cristãos e muçulmanos. Eles simplesmente adoram o anticristo e acredito que estão se preparando para a adoração da lei dominical em todo o mundo. E acredito que eles dialogarão entre si sobre como fazer cumprir a adoração dominical por lei. Eis a verdade. Isaías 9, verso 6. Jesus é chamado de Príncipe da Paz. Em 25 de novembro de 2025, durante a cerimônia anual de indulto do Peru de Ação de Graças, o presidente Donald Trump declarou que as igrejas estão voltando porque mais pessoas estão orando, o que é uma coisa boa, e a religião está voltando para a América. Mas espere, o que significa voltar? O que o retorno realmente enfatiza e o que significa realmente o retorno da religião à América? Mas temos mais pessoas trabalhando, temos mais pessoas orando, as igrejas estão voltando. Não sei se vocês estão acompanhando essa história, mas a religião está voltando para a América, mas a religião está voltando para a América, mas a religião está voltando para a América. Algumas pessoas dizem, por que você mencionaria isso? Para mim, isso é muito importante. E neste dia de ação de graças também estamos dando passos incríveis. Todo crente deve orar por um reavivamento e uma reforma, mas esse não é o ponto em questão. Mas se o retorno das igrejas significa algo mais do que isso, com as igrejas assumindo o controle do governo civil, então estamos entrando em um território perigoso. Quando instituições religiosas começam a influenciar políticas públicas ou a utilizar o poder político para defender suas crenças, corremos o risco de criar uma crise espiritual. Se o retorno significar promover leis que declarem o domingo como dia de descanso do Senhor, ou avançar com outros mandatos pró-religiosos por meio do sistema legal, então esse é precisamente o tipo de união entre igreja e Estado sobre a qual a profecia nos alerta. A intenção de Trump ao retornar significa que as igrejas estão reingressando na arena política com o objetivo de impor doutrinas religiosas, especialmente a santidade do domingo. Então, torna-se um sinal dos movimentos finais preditos em Apocalipse capítulo 13. A segunda maior religião do mundo, o Islã, agora dá todo o apoio e todos os elogios ao anticristo como um salvador para a única religião mundial. Aos domingos, outdoors anunciavam a visita do Papa Leão XIV ao Oriente Médio, declarando o Papa da Paz para promover a união entre cristãos e muçulmanos. Amigos, o Príncipe da Paz é Jesus. A paz duradoura só pode ser alcançada por meio dele, através da entrega total ao poder de Cristo. Os falsificadores, quando dizem paz, serão surpreendidos por uma destruição repentina. O site alarabia.net informa que o Papa Leão XIV iniciou nesta quinta-feira sua primeira viagem internacional, visitando a Turquia e o Líbano para promover a unidade cristã e incentivar os esforços de paz em meio à crescente tensão no Oriente Médio. A viagem de 6 dias é o primeiro grande teste internacional para o Papa americano, eleito pela Igreja Católica em Amio, cujo estilo discreto contrasta com o de seu antecessor carismático e impulsivo, Francisco. Na verdade, caros amigos, como vimos com provas e evidências, Leão é apenas Francisco 2.0, com outdoors gigantescos saudando o anticristo. O Papa tem agendado uma visita à Turquia e ao Líbano a partir de 2 de dezembro para promover a unidade cristã. Em preparação para as visitas, outdoors localizados no aeroporto em toda a região exibiam uma imagem do Papa Leão XIV
XIV, escrita em árabe, o Papa da Paz. Esta visita é muito aguardada, pois as pessoas esperam que o Papa traga coexistência religiosa, paz e alívio para a região após anos de tensões. Roma sabe da importância do papel do Islã na aplicação das leis religiosas e dos dogmas católicos. É por isso que Apocalipse 17 previu que este vinho espiritual seria servido à nação do Islã, e estes cartazes mostram a sua embriaguez. Durante séculos, o Islã, com seus 1,8 bilhões de adeptos, tem sido um dos maiores obstáculos à antiga ambição do papado de alcançar a dominância espiritual global. A relação entre Roma e o mundo islâmico foi moldada por profundas diferenças doutrinárias, rivalidades políticas e a memória persistente das cruzadas. No entanto, a profecia bíblica revela que até mesmo essa barreira histórica um dia ruirá, e esse dia chegará em 2 de dezembro. Apocalipse declara que o poder da besta, simbolizando o sistema papal, acabará por exercer admiração e influência em todo o mundo, e todos se maravilharão com a besta. Apocalipse capítulo 13, verso 3. O presidente Trump está destacando o reavivamento do domingo, uma adoração, um descanso universal para todos. E a primeira besta, a besta do mar, está fazendo o mesmo. Jesus é a razão de todas as estações do ano. Nos tempos de Moisés, havia aqueles que eram chamados de multidões mistas. Em resumo, quando você lê a Bíblia, a maioria das pessoas não está com Deus. Deus sempre tem um grupo minoritário de pessoas, como Daniel e seus amigos, Elias contra os 400 falsos profetas e muitos outros. A vitória só pode ser alcançada através da entrega total a Cristo nesta batalha, nesta vida passageira. Mas temos mais pessoas trabalhando, temos mais pessoas orando, as igrejas estão voltando. Não sei se vocês estão acompanhando essa história, mas a religião está voltando para a América. Jesus disse: "E se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Mas a questão é, você deseja exaltar a Cristo apesar do que a maioria diz? Você deseja divulgar os ensinamentos de Cristo, mesmo que não sejam populares? Então, irmãos e irmãs, como vocês puderam ver, aqueles que duvidam que o mundo islâmico, os muçulmanos ou judeus seguirão o papado, aí está a prova. Todos, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, todos seguirão a besta, todos se maravilharão seguindo a besta. E o poder papal, a supremacia papal, está chegando ao ápice, ao topo, rapidamente. Irmãos e irmãs, nos preparemos, porque o mundo está prestes a seguir a besta e a sua imagem. Os Estados Unidos da América farão uma imagem à besta, uma adoração à lei dominical, à união entre igreja e Estado, e está acontecendo diante de nossos olhos. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e já estão acontecendo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas possam acordar. Ajudem o nosso trabalho, pois é muito importante para o avanço das 3 mensagens angélicas, para o avanço do alerta, para que as igrejas possam acordar, para que o mundo possa acordar e ver que Jesus está às portas e que os acontecimentos finais estão sendo rápidos. Maranata, o Senhor logo vem.